Oi pessoal, eu sou a Ana e bora pro próximo vlog. Então galera, eu tô coando um cafezinho e a gente tá começando o vlog de abril um pouco atrasado, mas a gente sabe que a linha temporal aqui é confusa, então normal, né? O vlog de abril que sai em março, o vlog de março que sai em meados de abril. A vida é assim, tem os seus imprevistos. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre muitas coisas que têm passado na minha cabeça, sobre experiências que eu já tive, mas que eu tenho parado pra pensar mais agora, sabe? Tá, como é que eu posso falar isso sem usar nomes, né? Complexo, mas vamos lá. Há pouco tempo eu perdi minha avó, né? Ela faleceu, vocês já sabem disso. E, bom, junto com isso vieram muitos... deixa a moto passar. Vieram muitas outras reflexões, sabe, gente? Porque assim, o mesmo ano em que eu já tava tendo problemas pessoais mesmo, assim, de me entender e entender como era o meu relacionamento comigo. Isso é uma coisa muito importante. E junto disso surgiu a questão de eu não ter conseguido passar logo de primeira pra UERJ. Eu tive vários problemas pessoais também quando eu passei a primeira vez e, bom, acabei saindo e lutei agora, né, nesse último ano pra poder passar de novo pro vestibular pra depois começar, né? E aí estamos nessa batalha agora, né? E, bom, eu não achei que eu fosse passar pra UERJ porque foi no mesmo mês que eu perdi a minha avó, né? Eu acho que faziam 2 ou 3 semanas que eu tinha perdido a minha avó e eu fui fazer a prova. E eu não tinha estudado muito. Realmente não tinha estudado muito. Eu tinha lido umas fichas só que eu já tinha. Essa foi a minha preparação pra discursiva da UERJ. E, bom, junto com isso eu tava tendo muitos problemas pessoais mesmo, mas eu acho que quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito, a gente começa a repensar as coisas. E eu acho que a gente começa a repensar... É um papo meio filosófico, né, gente? Bom, é isso. Tava pensando aqui essas coisas e eu acho que pode ser uma coisa legal de compartilhar. E, enfim, eu tava pensando muito sobre isso, assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre compartilhei muito as minhas coisas. Não é à toa que eu tenho canal agora. Mas eu digo compartilhar... Ai, gente, deixa eu pegar aqui um café, porque são 3 e pouco e daqui a pouco eu vou pra aula. Então a gente toma um café porque vocês estão vendo a minha olheira, né? Eu passei o dia inteiro lendo texto. Ih, caramba. Lendo texto de introdução aos estudos históricos. E é uma matéria difícil. Eu tô gostando muito. É a minha favorita até agora. Mas... Deixa eu pegar o guardanapo. Mas é um negócio meio complicado, né? É uma coisa meio abstrata e tal. Então, enfim, leva tempo. E eu também li um outro texto de sociologia do Durkheim, né, um dos pais da filosofia, que é bem interessante, é bem legal, mas é bem complexo também. Assim, o conteúdo eu não achei tão complexo, desculpa, gente, vai estourar a imagem, mas eu achei a mensagem, sabe, o jeito que ele escreve, o jeito que... Isso eu achei mais complicadinho de entender. Mas enfim, terminei agora há pouco e estava pensando sobre isso, sobre o quanto que a gente às vezes se perde na nossa essência porque a gente quer estar com os outros. E eu sempre fui essa pessoa. Eu abri a mão, e às vezes ainda abro, do meu espaço, das coisas que eu acreditava, e tudo isso em nome de estar inserida em um grupo. Na adolescência, pra mim, foi caótico, assim, porque eu, em muitos momentos, me via em lugares, em conversas que não tinham muito a ver comigo, mas eu aceitava estar ali porque eu queria estar inserida no grupo. Mas acabava que eu também não estava muito inserida no grupo, sabe? Porque eu não me sentia parte daquilo. Ninguém nunca me hostilizou, nem nada do tipo, mas eu não conseguia me sentir parte porque realmente não tinha muito a ver comigo. Eu só não queria aceitar, sabe? Mas aí, continuando. Pra completar, eu acho que eu preciso desabafar isso com alguém e vai ser com vocês. Enfim, esse grupo que eu estava inserida, e que eu conheço, né, algumas pessoas que ficaram na minha vida, outras não ficaram, mas algumas ficaram, ele era um grupo meio caótico, assim, meio polêmico. Acho que tava todo mundo muito perdido, ó, vai estourar de novo, tá, gente? E, bom, é um negócio meio confuso, né, a adolescência é um treco meio difícil. E, bom, eu sei que, assim, o que eu posso resumir dessa ópera é que eu cheguei num extremo tão grande, deixa eu fechar aqui já, tão grande de abrir mão das coisas que eu acreditava, das coisas que eu gostava,
que em vários momentos eu comecei a achar que eu era o problema. E isso é uma coisa muito perigosa. Eu tô dizendo isso porque, assim, uma das pessoas que ficou na minha vida e que eu considero amigo e tal, essa pessoa continuou amiga dos outros do grupo. Inclusive de pessoas... Ai, caiu aqui o negócio. Inclusive, deixa eu deixar vocês aqui. Show. Inclusive de pessoas que eu tive um pouco de dificuldade de lidar e também de entender, sabe? E, bom, o que acontece é que vai ter o aniversário dessa pessoa que é meu amigo e essas pessoas vão estar lá. Algumas, né? E eu confesso que eu tô um pouco assim, eu não quero lembrar Deixa eu esperar o bombeiro passar. E, continuando, né? Eu fico tentando não pensar nessas pessoas, porque essas pessoas me remetem àquele período passado que pra mim foi difícil querer estar inserido em um grupo que não tinha a ver comigo, em personalidade, eu acho que prioridades e algumas situações que hoje eu olho pra trás eu vejo que eu fui um pouquinho sacaneada, mas na maior parte do tempo eu não fico lembrando disso, até porque já passou, não vale a pena. Mas nesse episódio, né, que vai ser o aniversário desse meu amigo e que vão ter algumas pessoas que vão estar lá, já tá sendo um pouco difícil pra minha mente ansiosa desassociar esses momentos, sabe? Então, é por isso que eu tô vindo aqui conversar com vocês. Inclusive, quero saber se vocês já passaram por alguma situação assim. E, bom, se vocês não quiserem compartilhar aqui, eu super vou entender, mas me segue nas outras redes sociais que vocês vão ter como me mandar uma mensagem no privado pra gente conversar sobre isso, porque eu não sei, eu tenho a impressão de que esse tipo de decepção e esse tipo de relação nas amizades e nos grupinhos acaba sendo mais comum do que as pessoas normalmente falam. Bom, e aí, como é que eu saí de refletir sobre o falecimento da minha avó pra chegar nessa questão dos grupos? É porque quando eu vou associar as duas coisas, eu consigo perceber que ao longo do tempo eu abri a mão de mim por causa dos outros. E quando você vê uma pessoa muito próxima sua falecendo e você vê que não tem muito o que você vai fazer, a não ser estar ali por ela, você começa a perceber que tem coisas que não são negociáveis. E tem algumas coisas que não deveriam ter sido negociáveis pra mim lá atrás, sabe? Coisas em que eu optei em ficar quieta porque eu achava que eu não deveria me expressar, quando eu vejo que na realidade eu deveria. Vou dar um exemplo solto aqui pra vocês. Eu sempre fui muito boa com química, apesar de fazer história, gente. É uma viagem. Mas eu sempre fui muito boa com química. Em específico, a química inorgânica, que a gente chama de química básica, e a química orgânica, que a gente chama de química dos carbonos, que é a química que está no nosso corpo. O nosso corpo tem bastante carbono, né? Então, são esses compostos que a gente vai chamar de bioquímicos, né? Então, essa aí é a parte da química dos carbonos que eu realmente sempre gostei e sempre fui muito bem. Tanto que, na época do vestibular, eu cogitei cursar química por causa dessa área. Mas não rolou também. E, bom, eu percebia que o pessoal tinha dificuldade, o pessoal falava pra mim que tinha dificuldade. E a gente, às vezes, ficava na escola, tipo, no contraturno, pra que eu falasse com eles sobre o conteúdo e tal. E até aí tudo bem, né, gente? Eles têm dificuldade em química, eu tenho dificuldade em outra matéria, e a gente vai trocando, né, as informações pra se ajudar. A questão toda é que eu começava a falar as coisas e muitas vezes eles estavam conversando, dormindo, falando alguma outra coisa que não tinha a ver com o que eu tava dizendo. E assim, quando eu tô falando disperso, parece uma coisa boba, mas é aquela coisa do inegociável. Não dá pra gente pensar, assim, no outro se a gente não tiver a capacidade da gente cuidar da gente pra cuidar do outro. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando. E eu era essa pessoa que eu cuidava do outro. Esse exemplo aí da escola é um desses. Eu preferia ficar lá, dando aula pra eles, mesmo percebendo que eles não estavam dando a mínima e que no final eles ainda falavam pra mim que tinham pegado o gabarito e colado e conseguiram passar. E mesmo sabendo que eles faziam isso, eu continuei lá. E hoje eu vejo que é muito por isso, sabe? A gente tem uma sociedade que faz a gente abrir mão da gente pra estar com o outro. Isso é uma parada muito louca. E aí, né, trazendo também pra esse contexto do falecimento da minha avó. Quando eu vi realmente a situação e eu entendi que seria muito complexo e muito difícil realmente
do corpo dela conseguir reagir, ali eu entendi tudo. Ali eu entendi que tem coisas que são inegociáveis. Tipo, nesse exemplo que eu dei, eu deveria ter me priorizado. Porque cada um tem a sua nota. E isso é um exemplo prático, aí a gente pode pensar pra vida mesmo também. Eu acho que pessoas que acabam se doando muito podem, de repente, passar por essas e outras situações que eu acho que eu também posso ter passado, sabe? Essa eu acho que é uma situação que eu sempre falo, porque é a que ficou mais claro pra mim que eu deveria ter me priorizado, que eu deveria ter focado em mim, em outras disciplinas que eu tinha dificuldade, que eu não precisava largar da escola meio de meia e ficar na escola até 6 horas da tarde falando um monte de coisa de química pra um pessoal que não tava nem aí. E que muitas vezes a gente nem conseguia chegar na parte da química, porque a gente ficava conversando de outras coisas. Então, assim, ai, gente, eu não sei, isso aqui é um desabafo. O vlog de abril já começou assim. Eu espero que vocês não me abandonem. Enfim. Mas aí é isso, eu queria deixar essa reflexão, assim, que a gente deve aprender a se priorizar. Porque tem coisas que são inegociáveis. O nosso bem-estar não é negociável. Não é. Porque quando a gente passa por uma situação dessa aí de alguém da nossa família falecer ou ficar com a saúde muito prejudicada, é só a gente que sabe o que tá vivendo. Então, tem coisas que realmente são inegociáveis. E é isso, gente. Agora eu vou terminar de ler meu texto de introdução aos estudos históricos, que é um texto que eu tô achando, assim, incrível, mas é desafiador, porque a linguagem que o Droysen, que é o autor, usa é muito densa, vamos dizer assim. Ela é densa, sabe? Mas é bem legal. Agora eu tô no segundo capítulo, que se chama Metódica, e aí a gente estuda um pouco sobre como a gente vai interpretar um documento histórico, assim. Então, eu acho que vai ser bem legal. E eu tava com umas dúvidas na primeira parte do texto que eu acho que vão ser respondidas nesse capítulo. Então é isso, gente. Quando eu tiver alguma coisa mais interessante, em abril eu mostro aqui pra vocês. Então, até o próximo take. Oi, pessoal. Então, hoje é outro dia. Eu queria conversar com vocês. Se vocês acharem legal eu passar a fazer mais de um vlog por mês, eu vou ver se eu posto essas enquetes nas minhas redes sociais. Então, se vocês estão chegando agora, né, também me segue lá. É sempre @ no cantinho da Ana, com 2 As, né? E tanto, enfim, no TikTok quanto na outra, né, que é mais de foto e tal. Eu tô sempre por lá, ou postando alguma coisa, ou curtindo, enfim, né? Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre ontem. E eu tava tendo um papo sério, eu acho, né? Falando sobre reflexões sobre amizade, sobre pertencimento. E não sei, assim, eu acho que é uma coisa bem complexa, né? De a gente lidar. A gente pensa que vai sair da adolescência e vai estar super resolvido quanto a isso. E na realidade não. Adultos são grandes adolescentes com muitas responsabilidades em constante mudança e evolução, né? Isso pelo menos foi o que eu aprendi até agora do alto nos meus 22 anos. Bom, gente, ontem eu tive aulas bem interessantes e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Eu tô fazendo história, então tô no primeiro período, as disciplinas são bem básicas ainda, mas já tá sendo bem interessante, porque a gente tá aprendendo bastante sobre outras áreas que fazem parte das ciências humanas, tipo antropologia, sociologia, filosofia, essas coisas todas. Inclusive, nesse feriadão que vai ter, eu tô querendo aproveitar para adiantar aí alguns dos trabalhos, principalmente de filosofia, que, enfim, vai ser o trabalho final do curso, né, da disciplina, então quero ver se eu já dou um gás e já tiro esse afazer aí da minha frente. Então é isso, gente, só pra falar com vocês, não deixar esse vlog morrer. Eu tô lendo Flores pra Algernon, eu pretendo trazer aí em formato de resenha, né, vai ser um dos livros aí que vai fazer parte do quadro Censurados, né, e eu espero que vocês já tenham assistido o primeiro vídeo, né, com o conto da Aya, da Margaret Atwood, e, bom, é um spoiler aí, né? O próximo vai ser Flores pra Algernon. A única coisa que eu posso adiantar pra vocês é que eu tô curtindo muito. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Mas eu ainda não terminei, tá? Eu tô bem curiosa pra saber como é que vai ser o fechamento dessa história. E agora realmente é isso, gente. Eu vou parar aqui a gravação, eu tô na cozinha, tô adiantando meu cafezinho pra já.
ir pra faculdade, eu estudo à noite, então a rotina fica toda invertida e eu ainda tenho que passar num armarinho aqui do lado pra poder imprimir um trabalho que eu tenho que levar hoje. Então, muitas coisas para serem feitas nesse dia. Oi pessoal, eu voltei. Esse fim de semana eu comemorei o aniversário da minha mãe e da minha tia. E além disso, eu fiz uma prova, né, de inglês que foi super caótica. E, bom, não sei como é que foi o meu resultado, tô bem nervosa com isso, porque eu tenho muita dificuldade com inglês e eu acho que é uma coisa meio psicológica, sabe? Mas acontece, vocês estão de novo aqui na cozinha porque tem uma prateleira que eu posso apoiar vocês e aí a gente conversa tranquilamente. E eu vim encher minha garrafa também de água, então aproveitem esse momento. Então, galera, eu vou ver se eu gravo alguns textos da minha sessão de estudos que eu vou fazer à noite, porque eu preciso de alguns textos que eu vou ter na aula de amanhã, então eu vou adiantar isso hoje. No momento, deixa eu ver o horário. No momento são 9h06 da noite de um domingo e eu provavelmente devo estudar até umas 2h e pouca da manhã e também estudar um pouco mais amanhã. Eu tenho muita coisa pra fazer, tenho que ler os textos, tem slide, tem muitas emoções e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que eu consegui fazer hoje e também do que eu consegui fazer amanhã. Eu espero que vocês gostem, que é uma coisa um pouco diferente aqui, né, no cantinho. Normalmente eu faço essa pegada mais acadêmica lá no Entre Linhas e Tempos, mas eu acho que pode ser legal de repente trazer por aqui. Quem sabe vocês também não gostam desse conteúdo aí, que é mais da vida estudantil e desse tipo de coisa. É isso, gente. Então, qualquer coisa, vocês coloquem aqui embaixo o que vocês preferem. Se preferem que eu fale de livro, de filme, de série, de rotina, de vida acadêmica, enfim. De papos aleatórios e é basicamente isso. Agora eu vou tomar um banho rapidinho pra começar a aventura dessa noite, então bora lá! Oi gente, eu voltei pra dar continuidade aí ao vlog de abril, que eu acho que vai ficar bem longo, porque eu já fiz outras entradas, né, aqui pra conversar com vocês. E agora eu vou fazer um café, já são 7 horas da noite, eu acabei não indo pra faculdade hoje, porque, enfim, tiveram os problemas aí de violência e eu preferi não, né, colocar a minha vidinha em risco. E, bom, eu quero conversar com vocês um pouco sobre uma leitura que eu terminei de fazer. Só que vocês vão ter que vir comigo pra cozinha mais uma vez. Peraí, que eu vou ligar a luz. Mais uma vez, porque eu vou fazer o meu cafezinho da tarde de todo dia. Enquanto isso, eu vou conversar com vocês. Ai, gente, a luz vai ficar toda estourada, tá? Me desculpa. A câmera aqui do celular não é das melhores. E, bom, deixa eu colocar vocês aqui no lugar de sempre. Um momento. Aqui sim. E aí eu quero conversar com vocês um pouco sobre As Flores de Algernon, que era o livro que eu tava lendo, que eu terminei de ler há pouco e que eu tô surtando, porque é um livro, assim, que te tira do conforto de tantas formas que não tem como você sair sem pensar um monte de coisa dele, sabe? Eu sempre ouvi as pessoas falarem que era um livro intenso e muito interessante, que aborda diversos aspectos, enfim, mas eu nunca levei tanta fé. Eu sempre achei que era um livro mais ficção científica, um pouco, né, de distopia talvez, mas o livro não tem nada de distopia, gente. Assim, tem ficção científica, mas eu diria que é uma mistura entre ficção científica e literatura existencialista. Eu acho que tem muito do existencialismo. A própria aproximação que o Daniel Case, acho que é assim que fala o sobrenome do autor, não sei, ele faz muito essa aproximação da filosofia, da psicologia principalmente, com o nosso personagem principal, que é o Charlie Gordon. Eu vou fazer uma resenha falando de vários aspectos que eu pude observar na obra e de muitas coisas que mexeram realmente comigo e fizeram essa leitura, apesar de ser muito incrível e fluida, eu preferi... Ai, pronto, saiu, agora eu vou poder botar o café novo. E, bom, voltando, né? Faz essa leitura ser uma leitura intensa e eu quis aproveitar aos poucos.
E aí, gente, junta também o fato de que a gente tem a faculdade para lidar e estão sendo muitas adaptações da minha rotina. A faculdade de letras eu fiz um período totalmente diferente da minha vida, onde estava tudo muito mais confuso, inclusive o mundo, no sentido de ter a pandemia na época, então eu acabei fazendo letras EAD. E agora presencial está sendo uma outra experiência, eu até que estou gostando bastante, mas eu tô levando tempo para adequar aqui com as leituras, com os vídeos. Então, se você chegou agora e tá estranhando um pouco essa quebra de postagens e de coisas assim, provavelmente é por causa disso, tá, gente? Mas enfim, vou continuar aqui conversando com vocês enquanto eu pego o café. A gente, nesse livro tem o Charlie Gordon, que é uma pessoa que tem deficiência de desenvolvimento neurológico, né? E, enfim, um outro termo é usado, mas eu não vou usar esse termo aqui porque eu provavelmente vou problematizar ele lá na resenha. E a gente vai acompanhar esse cara que, por conta dessa condição, muitas vezes não consegue entender as coisas que estão acontecendo ao redor dele e a forma como as pessoas tratam ele. Eu diria que esse livro, ele fala sobre inteligência, ele fala sobre muita coisa, mas no final mesmo, a gente tem uma obra que está falando sobre pertencimento, sobre autoestima e sobre como é difícil lidar com os traumas. E esse personagem, Charlie, tem muitas coisas ali que estão por trás desses traumas. A gente vai ter, né, são flores para Algernon. O Algernon vai ser um parceiro ali que ele vai encontrar no meio dessa jornada toda, que eu tô tentando não dar spoiler pra vocês. E a gente vai ver que em muitos momentos o autor, né, por meio do personagem, cria muitos paralelos entre esses dois personagens. Então é interessante perceber essas questões. Não vou falar muito mais aqui, mas o que eu posso adiantar pra vocês, que eu não sei se vai ser adiantar ou não, porque eu não sei se esse aqui vai sair antes, não sei se vai ficar um vlog só pra abril ou vão ser 2. Enfim, estou pensando pensamentos ainda. E, bom, o que eu posso dizer é que esse livro vai sair pelo quadro de censurados, porque sim, mais uma obra incrível que quase foi censurada. Então, acho que nesses tempos que estamos, é sempre válido a gente estar ressaltando aí o quanto determinados assuntos, por serem um pouco mais delicados, demandarem mais da gente conhecimento e realmente carga de propriedade realmente para poder falar sobre o assunto, né? Esses temas sempre acabam sendo muito considerados tabus. Então, é isso, gente. Eu quero muito ver se no futuro também, dentro desse quadro, eu leio o Retrato de Dorian Gray. É uma obra aí que tá no meu radar. Não sei quando é que vai vir essa leitura, mas em algum momento vai acontecer. Flores para Algernon acabou me atravessando muito. Era um livro que eu já conhecia há muito tempo e eu tinha um pouco de medo, mas eu tô amando. Assim, né? Já amei porque já terminei. O final é destruidor. O final você fica assim, ué, será que eu entendi corretamente? É bem assim que o livro termina. Então, é isso. Eu precisava vir aqui falar um pouco com vocês, mas já são 7 minutos quase aqui de take de eu falando e eu preciso coar meu café pra continuar aí os meus estudos, já que eu não fui pra faculdade hoje. Então, é isso, gente. Eu peço desculpas também se muitos dos takes estiverem aqui na área da cozinha, porque eu não tô com muito tempo pra montar tripé, essas coisas todas, né? Pra poder falar com vocês aqui no vlog. Então, por enquanto é isso. Oi, pessoal. Eu voltei depois de um certo tempo, né? Pra dar um up aí nesse nosso vlog. De um pouco sumida porque minhas provas foram marcadas, né? E eu fico sempre muito tensa quando eu tenho provas e trabalhos e coisas pra entregar com prazo. Eu não sei se com vocês é sempre assim. Mas, enfim, tava com a autoestima também meio abalada, esse tipo de coisa, mas agora já tá melhorando. E eu já me sinto melhor pra voltar a gravar aqui. Eu saí mais cedo hoje da faculdade, né? São 8 e pouca da noite, então eu vou aproveitar pra botar algumas coisas em dia, como, por exemplo, começar a estudar pra prova de antiguidade ocidental que eu tenho e dar um gás também aí numa resenha crítica que eu tenho que fazer pra entregar no próximo mês, né? No mês aí de maio. Então, é isso, né? Oi, pessoal. Então, eu vim encerrar o vlog de abril. A gente já tá em maio, pra falar a verdade. Eu vou fazer algumas gravações aqui
né? Tem sido cada vez mais complicado achar tempo para isso, né? Porque minha rotina tem mudado bastante e agora com essa coisa toda de faculdade e, enfim, fica complicado conciliar tudo. Eu achei que fosse ser mais tranquilo do que tá sendo. Mas é isso, gente. Eu vim aqui encerrar esse vlog. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham chegado até aqui. Se chegaram, não esquece de curtir, de comentar. Isso ajuda bastante no cantinho da Ana. Se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você acha que eu devo fazer diferente ou melhorar, deixa aqui embaixo. E é isso, gente. Eu espero que o mês de abril de vocês tenha sido tranquilo, que vocês possam ter aproveitado bastante, porque o meu foi bem caótico e, ao que tudo indica, o mês de maio também vai ser. Então, é isso, gente. Até o próximo vlog. Tchau!